Paz do Senhor para todos. Eu fui desafiado através do desafio Lançai a Palavra pelo meu amigo e irmão conferencista Cleverson, lá do estado de Santa Catarina. E quero compartilhar com vocês uma palavra, um texto da Palavra de Deus que toca muito ao meu coração. E com certeza irá tocar ao seu coração também. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. E como que eu tiro como base o versículo 1, versículo 2, a qual eu vou ler para vocês, que fala o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então fica aqui para contextualização, capítulo 1, 2 e 3 para os irmãos. Nós vemos então o chamado de Jonas para ir até a cidade de Nínive, levar a mensagem a qual Deus o incumbiu. Porém nós vemos, conforme todos nós já conhecemos a história de Jonas, desde criança conhecemos a história de Jonas, pois é uma história que é muito utilizada figurativamente para professores de escola dominical, para crianças. Mas nós vemos falar sobre algo especial nessa história, o qual eu vou compartilhar com vocês. Então nós vemos que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, a esse chamado, ele então desobedece. Pega uma direção diferente e vai para outra região. Entra num barco, quando está num grande mar, vem-se sobre aquele barco uma grande tempestade. Ao decorrer então da narrativa dos marinheiros ali, então é jogado Jonas ao mar. Deus então providencia um grande peixe que traga Jonas, e Jonas vai para o ventre deste peixe, e este peixe vai para o fundo do mar. E nós vemos então que Jonas reconhece o seu erro, reconhece a soberania de Deus, reconhece que ele havia desobedecido a Deus, e ele vê que tudo que ele estava passando, toda a dificuldade que ele estava enfrentando, era por não ter obedecido o chamado de Deus em sua vida. Não ter obedecido o que Deus mandou ele fazer. Então Jonas clama a Deus, naquele momento de angústia, naquele momento de aflição. Jonas então ele clama a Deus, para que Deus o livre daquele grande peixe, para que ele então tivesse condições de ir levar a palavra que Deus o incumbiu de levar até a cidade de Nínive. Deus então ordena para que o grande peixe lance Jonas na beira da praia. Jonas então, ao ser lançado, rapidamente se levanta e vai até Nínive, e ali proclama a mensagem para que aquele povo pudesse se arrepender de suas maldades. E ali nós vemos então que a mensagem surtiu efeito, e Jonas então anunciou a mensagem a qual Deus mandou ele falar, e cumpriu a sua missão naquele momento. E que eu quero comentar com vocês, que eu quero trazer de Deus, o que Deus colocou em meu coração, é sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para a sua vida. Muitas das vezes Deus nos chama, muitas das vezes Deus nos coloca uma missão a ser feita e nós não fazemos. Nós tomamos direções diferentes, rumos diferentes em nossas vidas. E aí passamos por dificuldades, por lutas, né? Passamos então por momentos difíceis em nossas vidas e começamos a questionar sem entendermos o que está acontecendo. Às vezes estamos no barco, as grandes ondas tentam naufragar este barco, o forte vento tenta fazer com que este barco venha virar. Então de repente você se sente que já está tendo que se lançar ao mar porque não há mais solução. Mas nesse momento Deus preparou esse peixe e veio e te tragou. E você ainda tem uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade muitas vezes de clamar a Deus, de se arrepender pelos atos a qual tomou por vontade própria e cumprir a missão a qual Deus incumbiu. Todos nós temos uma promessa de Deus, todos nós temos uma missão, todos nós temos uma missão diferente a cumprir. Satanás nesses últimos dias tem tentado de todas as formas colocar com que as coisas
tidas como erradas, sejam certas nesses últimos dias. Tem tentado tragar vidas de jovens de todas as formas, com a imoralidade. Mas nesta noite, Deus toca o seu coração, como toca o meu neste momento. Que nós somos chamados para fazermos a diferença. Que nós não venhamos ter medo de anunciar a palavra de Deus. Que nós não venhamos nos amedrontar diante das dificuldades que muitas das vezes poderemos enfrentar. Mas que nós possamos, sim, tomar uma posição de obedientes a Deus. E entendemos que nós temos uma missão e um chamado. E cumprir a palavra de Deus conforme Ele nos manda. Muitas vezes, talvez você pensou, vou fazer isso da forma que eu acho que tem que ser. E não está dando nada certo em sua vida. Por quê? Porque está fazendo as coisas da forma que você acha que tem que ser. Mas as coisas não são da forma que nós achamos que devem ser. Mas sim da forma que Deus tem que trabalhar em nossas vidas. Conto uma experiência rápida minha aqui. Quando eu estava passando uma grande dificuldade em minha vida, sem saber mais o que fazer, que direção tomar. Momentos em que eu dobrava o meu joelho, uma campanha de oração a Deus, clamando a Deus, soluciona o meu problema impossível. E Deus então me fez entender e compreender que não era da forma que eu queria agir. Que não era eu achando que eu poderia ir lá e fazer as coisas da forma que eu queria, ou tomar as decisões da minha vida da forma que eu imaginava que teriam que ser. Mas que eu teria que estar na posição que Deus queria me usar, que Deus queria trabalhar em minha vida. E assim Deus me deu a bênção a qual eu necessitava, a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer segundo a vontade dEle, estar nos seus propósitos. Assim é para você também, eu deixo essa mensagem. Não deixe de cumprir o propósito que Deus tem em sua vida. Não deixe de cumprir a promessa que Deus tem para você. Não deixe de estar na posição que Deus te chamou. Não tente fazer as coisas da sua forma, mas faça conforme Deus quer que você esteja, sendo obediente à palavra dEle, levando a mensagem dEle com poder e autoridade, para que você possa então anunciar as boas novas de salvação e anunciar que Jesus Cristo está voltando, e para que nós possamos ser profetas dessa última geração, para que nós possamos ser jovens sendo usados e capacitados por Deus, porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para esta grande obra. Esta missão Ele incumbiu a você, então que você possa segurar firme na mão de Deus e ir, porque as lutas e dificuldades virão, mas maior é que estará com você. Amém? Então esta mensagem a qual eu deixo aqui, cumprindo então o meu desafio, a qual eu aceitei, e também desafio mais 3 amigos meus. Desafio meu amigo irmão Joelson, desafio minha amiga pregadora Rayane Melo e meu amigo pregador Júlio de Souza. Né? Fica aqui o desafio lançado. E vocês deverão fazer um vídeo parecido com este meu, pode ter ser o menor, e aí Deus possa abençoar cada um de vocês. Se não cumprir o desafio, tem que pagar uma Bíblia para mim. Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.